Como o GovRJ está trabalhando para combater as queimadas. E o tráfico de animais silvestres. Hoje vamos falar sobre crimes ambientais. GovCast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. E aí, Suelen, tudo bem? E aí, André, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com o delegado André Prates, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Tudo bem, delegado? Tudo bom, boa tarde. Obrigado pelo convite e oportunidade. E quem está aqui com a gente também é a Renata Toshi, gerente de fiscalização do INEA. Tudo bem, Renata? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Para começar, como não falar das queimadas que estão assolando o nosso estado, né? Como que o governo vem trabalhando para combater esse crime? A Secretaria de Polícia Civil, ela realizou uma força-tarefa, né, entre os diversos departamentos de polícia, liderado pela DPMA, na qual eu sou responsável, e a gente desencadeou uma operação chamada Operação Curupira, uma operação muito exitosa. Até o momento a gente já conseguiu identificar 43 indivíduos autores de incêndios criminosos, 7 indivíduos foram presos e temos diversos indiciados. Os inquéritos, a maioria deles aguarda apenas laudos periciais para serem concluídos. A gente atuou muito em parceria com o Departamento Geral da Polícia do Interior, o DGPI, em razão, né, da questão de que os incêndios eles ocorrem muito nas regiões do interior. Então a DPMA, junto com o DGPI, que é a parte da Polícia Civil que atua nessas regiões do interior do estado do Rio de Janeiro, a gente uniu forças, fez uma força-tarefa e alguns exemplos foram muito bem sucedidos, como no caso da Serra da Beleza, que a gente conseguiu, eu inclusive estava lá presente, a gente conseguiu prender aquele agente incendiário, né, que gerou um desastre ambiental naquela região sem precedentes. Inclusive ele encontra-se preso preventivamente, eu pedi a prisão dele, ele encontra-se preso preventivamente, foi denunciado anteontem pelo Ministério Público. Conseguimos também identificar um adolescente infrator responsável pelo incêndio de grandes proporções na região de Pedro Rio, distrito de Petrópolis. A gente atuou também na Serra da Tiririca, teve um grande incêndio lá. Já conseguimos identificar 2 indivíduos. Estamos com uma operação bem importante também na região de Lumiar, Nova Friburgo, que é uma APA extremamente importante, que é a APA Macaé de Cima. Então a gente vem atuando em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Os próprios números da Operação Curupira, elas demonstram que a Polícia Civil ela vem enfrentando esse tipo de crime que gera consequências desastrosas para o meio ambiente e para a coletividade. É isso que eu ia perguntar para a Renata, que tipo de estrago que esses incêndios podem causar? Então, além da perda da vida desses animais, né, que são as ações diretas, nós temos também as consequências disso que aparecem mais tardiamente. Nós temos a perda da cobertura do solo, né, que ele fica sem vegetação, e agora nós vamos entrar no período de chuvas mais fortes no verão, e acaba que esse solo está sem proteção, ele acaba escorregando, né? Nós temos também a perda da biodiversidade, né, do local, do ecossistema, que ele é muito afetado pelo fogo. Temos os casos também da poluição, né, que a gente tem problemas com respiratórios, pessoas acabam aumentando os índices de atendimento nos hospitais. E todos esses outros que vêm vinculados à poluição, à queima. A gente perde também a variabilidade genética dessa população de fauna. Então são só consequências ruins, né? Só acrescentando então a Renata, também a questão da incolumidade pública, porque essas chamas, elas atingem propriedades privadas, imóveis, moradias das pessoas, então coloca muito em risco a vida das pessoas. A gente teve um caso na Serra da Beleza de um imóvel de grande relevância histórico-cultural que foi dizimado pelas chamas. Então a gente tem que levar também pelo esse viés de segurança pública, de incolumidade pública, porque uma vez o fogo se espalhando de forma descontrolada, atinge locais densamente povoados e coloca em risco a vida dessas pessoas. Com certeza. Agora, Renata, explica pra gente, é possível que um incêndio aconteça na mata sem ação humana? Então, nós não temos esse histórico no nosso bioma, a Mata Atlântica, né?
nós podemos afirmar que quase 100% desse incêndio ele é criminoso ou acidental. As pessoas às vezes utilizam para queimar o lixo, algumas vezes em situações religiosas, esse fogo ele acaba perdendo o controle e acaba atingindo a vegetação, né? Mata mesmo fechada. E, Renata, tem alguns animais que voltaram a aparecer nas matas fluminenses depois de muitos anos. Eles correm risco também, né, com esses incêndios. Sim, eles correm risco. É um sinal positivo eles estarem retornando, Sim. né? Significa que a saúde daquela mata está se recuperando. E esses incêndios prejudicam, né, tanto a biodiversidade, como eu já falei anteriormente, como também a alimentação e o abrigo desses animais. Agora, só mudando um pouco de assunto, fugindo um pouquinho dos crimes, aproveitando que vocês estão aqui, se um cidadão estiver passeando no parque e se deparar com um desses animais, como é que ele deve proceder? Então, o ideal é ele não se aproximar, Sim. né? Não tentar oferecer alimento, porque isso a gente acaba acostumando o animal a vir buscar esse alimento e na natureza tem um alimento que ele precisa, né? Se for animais assim de maior porte, tipo onça, jaguatirica, ir se afastando calmamente, tá? E no geral eles não entram em confronto com o humano, legal. eles se afastam e vão embora, volta pro habitat deles. Legal. Perfeito. Agora, delegado, outro crime que chocou aí a cidade do Rio de Janeiro, né? Foi no Jardim Botânico, que um casal estava dopando macaquinhos para vender em feiras, enfim. O senhor pode falar um pouquinho desse caso pra gente? Posso sim. Essa investigação ela ficou a cargo da 14ª Delegacia de Polícia. Foi um caso muito emblemático, né? Em que esses autores eles colocaram alguma substância ali que dopava esses primatas, esses macaquinhos, podemos dizer assim. Eles ficavam, né, dopados e, ao que tudo indica, esses animais eram vendidos em feiras clandestinas. Então, na realidade, ali a gente tem a primeira ponta do tráfico de animais silvestres. É claro que é um caso atípico, porque normalmente as extrações de animais silvestres elas ocorrem mais para regiões do interior. Então, nos chamou a atenção em um centro urbano ter esse tipo de... Num ponto turístico, né? num ponto turístico, realmente. Então, assim, eles foram presos em flagrante, estão respondendo um processo e a gente vem atuando de forma ostensiva junto aos parques estaduais para que esse tipo de ação seja combatida, né? Certo? E, delegado, a gente também vê por aí alguns casos de pessoas, famosos, influencers, que têm animais silvestres em casa. Quando que é permitido isso? Acho que a Renata pode se debruçar um pouco mais, mas é importante só fazer uma observação. O tráfico de animais silvestres é o terceiro segmento criminoso mais rentável do planeta. Só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de arma. Então é uma cadeia criminosa enorme, em que se verifica pluralidades de agentes atuando em todas as etapas do processo criminoso, né? Desde pessoas dos chamados mateiros ou caçadores que retiram os animais, até aqueles que são os primeiros receptadores que transportam os animais das regiões do interior, principalmente para a região sudeste. Um dado terrível é que a cada 10 animais silvestres transportados, 9 morrem no caminho. Muita coisa. É muita coisa. E esses animais eles chegam para um grande receptador, né, das capitais, e aí eles são pulverizados entre pequenos novos receptadores que distribuem em todas as feiras clandestinas espalhadas pelo estado. Então, se a gente verificar, é uma cadeia criminosa complexa, grande e que tem que ser combatida de forma muito rígida para a preservação do ecossistema brasileiro. E, Renata, quando que é permitido ter os animais? Então, existem lojas que elas têm autorização para vender animais silvestres. Esses animais eles são marcados, né, ou com microchip, né, ou anilhas, que são a garantia que eles não foram retirados da natureza e são de criadores legalizados.
Interessante. E tem gente que tem alguns animais silvestres em casa, às vezes não sabem que esses animais são silvestres ou que esse tipo de prática é crime. Você pode falar um pouquinho pra gente, dar alguns exemplos desses bichinhos que comumente são comercializados, as pessoas têm, mas às vezes não sabem, assim, por falta de informação, não sabem que aquele animal é um animal silvestre. Assim, nós temos muito casos de papagaio, né? Tartarugas, iguanas, que são aqueles lagartinhos. Caramba. As pessoas acham que pode ter, também não pode, porque eles são da fauna nativa do estado, né? Então esses animais também não são permitidos. Cobra você ter em também. casa. Cobra Tem gente também. que tem cobra, né? Exatamente, Que cria. cobra, lagarto. Muitos pássaros, né? Uma grande maioria são pássaros, né? A maioria passa. E pela questão do canto e pela beleza que eles possuem, né? São os animais de maior... que sofrem com maior número de distrações nas matas, e são os de maior volume de tráfego são os pássaros. Agora, se eu tenho um animal e não sabia que era silvestre, estou sabendo agora que vocês deram exemplos, como eu deveria proceder nesse caso? Então, o ideal é ele procurar um centro de reabilitação do IBAMA, né? Ou uma unidade de conservação do INEA, para estar entregando esses animais, porque a lei ela faculta, se não for um animal ameaçado de extinção e nem tiver caracterizado como maus tratos, a pessoa ela nem é penalizada. Ela faz uma entrega voluntária e esse animal ele vai para uma triagem para ver se ele tem condições de ser reabilitado e ser solto novamente na natureza. Porque na natureza ele faz o papel dele, né? Ele dispersa semente, ele aumenta a variabilidade genética, não preso na gaiola. O delegado também falou dessas feiras, né? Que tem essas vendas de animais. Conta um pouquinho pra gente, quando que é crime e quando não é ter essa venda nessas feiras? Então, os animais silvestres, eles não são vendidos em feiras legalmente. Todos de feira são irregulares. Todos. E no caso de cachorro, calopsita, esses animais que são domésticos, né? Considerados domésticos. Isso eu passo para o delegado. O ideal é que a pessoa, né, que queira comprar um pet, podemos dizer assim, ele busque lojas regulares, estabelecimentos físicos com referência, porque é complicado você fazer a aquisição de um animal em feira, até porque você não vai ter nenhum lastro, nenhuma garantia da procedência, né? Você não vai ter uma nota fiscal, um histórico de saúde, um histórico de origem. Então, a pessoa ela tem que ter a consciência de que ela deve adquirir um pet, um animal doméstico, em lugares regularizados, que pagam seus impostos, que recolhem os tributos, que estão inspecionados pela vigilância sanitária, que possuem as autorizações legais, para que não acabe alimentando uma cadeia de crimes que acontecem antes daquele animal estar ali sendo exposto à venda. O caso que acontece nas feiras é quando eles são dopados, né? E a pessoa compra esse animal, ele tá um animal que ele está sedado, então ele tá um animal manso, aceita carinho. Quando você leva para casa que passa o efeito do sedativo, esse animal se torna agressivo. A pessoa acaba soltando esse animal, vai lá na janela e solta o animal. Aí ele entra na nossa mata e ele, se for um animal de outro estado, como nós temos aqui aquele saguizinho do tufinho branco, ele não é daqui, ele é um animal da Bahia, que ele foi introduzido aqui por tráfico, e ele acaba competindo com a espécie que existe aqui, como a nossa é o mico-leão dourado, né? E hoje você tem uma população maior desse mico-estrela do que o mico-leão dourado. Isso também prejudica a nossa fauna local. E fora também o que são vetores de doença, né? Exatamente. Sim. Isso é importante também, né? A pessoa acaba trazendo um vetor de doença para dentro da sua residência, né? Exatamente. Eles podem, inclusive, ter raiva, esses animais. Né? Agora, para a gente terminar, eu sei que vocês já passaram por muitas operações de resgate, né? Teve alguma que marcou vocês? Então, nós tivemos um caso recente na região do Recreio dos Bandeirantes, né? Que haviam mais de 100 aves no local. Nós tivemos um caso também, esse foi bem emblemático, em Cachoeira de Macacu, que eles cortaram o rabo do tucano e o animal não conseguia se equilibrar. Ele ficava tentando ficar em pé no poleiro e ele estava com a cauda cortada, né? Ele não conseguia se equilibrar
E até alguns policiais que estavam com a gente da DPMA falaram que nunca viram isso, né? Mesmo com muito tempo de experiência, não tinham visto isso ainda. Então, são casos que pra gente marca bastante. Eu me recordo de um caso recente, né? De um resgate de 2 cachorros que foram enterrados vivos. Nossa. Em Guaratiba. Nós identificamos os ex-tutores, foram indiciados, juntamente com 2 indivíduos que receberam uma recompensa de R$200 para enterrar esses cachorros vivos. E o requinte de crueldade nesse caso chamou a atenção que eles estavam enterrados vivos em sacos de ração, próximos a uma região de mangue, e quando a maré fosse subir, eles morreriam afogados. Mas os pescadores conseguiram fazer o resgate, a gente acompanhou e identificamos esses 4 autores, eles foram indiciados e o procedimento está na justiça. Relatei esse procedimento tem 2 dias atrás. Caramba. E os cachorrinhos estão bem agora? Os cachorros conseguiram uma tutora voluntária, muito bacana. Eles estão medicados. Isso que importa. E eu acho que já estão aptos à doação. Maravilha. Delegado André Prates, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, e Renata Tostes, da Secretaria de Ambiente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no GovCast RJ. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e oportunidade. Obrigada e, por favor, quem quiser fazer denúncia, tá? No Ouve RJ, ali é um canal que podem ser feitas denúncias anônimas quanto a essas situações irregulares. Qual que é o site? Cita pra gente, pra gente colocar aqui na tela. tela. ouverj.gov.br. Perfeito. A gente fica por aqui, né, André? Até semana que vem? É isso. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até semana que vem. Até. GovCast RJ. GovCast RJ.